vamos dar as boas-vindas aqui ao Gessé Souza. Gessé, bem-vindo ao Duplo Expresso, um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Quer dizer, o prazer é meu. O prazer é todo nosso. Boa noite no Brasil também, 18h24 em Brasília, hein? Então, Gessé Souza, estávamos conversando aqui há pouco com o ministro constitucional da Defesa, Aldo Rebelo, que foi destituído através de um golpe, então aqui consideramos ele ministro até dezembro. Sobre um dos aspectos da nossa entrevista foi a intervenção federal, o papel do Exército nas ruas do Rio de Janeiro, que fere um pouco o objetivo das Forças Armadas. A minha primeira pergunta, que eu quero fazer, eu acredito que é a pergunta do público, seria o caso de pensarmos numa intervenção social, porque tudo isso que estamos vendo com violência, criminalidade crescentes, decorre exatamente do abandono a que o cidadão brasileiro está submetido, sobretudo depois do golpe. Essa é a primeira pergunta. Eu acho que a gente está entrando numa segunda fase do golpe. E isso não significa que essa segunda fase vai efetivamente dar certo, mas eu acho que é o que está sendo tramado agora. Ou seja, o golpe começou como? É sempre bom a gente recapturar isso. Vocês estão me ouvindo aí, né? Bem? Sim, está tudo ótimo. Ok. O golpe, no fundo, é um golpe do capitalismo financeiro, internacional e nacional, né, para se apropriar do orçamento público, da poupança da sociedade como um todo e da riqueza do país. Não é isso? Esse golpe ele foi articulado de duas maneiras. Ele tem uma dimensão política e tem uma dimensão que a gente pode dizer simbólico-cultural. A dimensão política é o estado de exceção. E o estado de exceção no Brasil ele está sendo posto em prática pela Lava Jato. Ou seja, a Lava Jato se sobrepôs à Constituição e ao Supremo Tribunal, obviamente, que é o órgão que deveria garantir a Constituição, não é isso? E ele é uma forma política desse ataque do capitalismo financeiro, não é isso? Na outra ponta, quer dizer, como isso tem que ser explicado, etc., justificado, legitimado, a gente tem a Rede Globo, no comando da mídia venal, da mídia comprada, não é isso? O que é que a Rede Globo fez? Como não existe nenhuma legitimação para a política, além da soberania popular, o que houve foi um sequestro da soberania popular, virtual e televisivo, como se ela fosse suspendida para o combate à corrupção. Né? A gente sabe, isso vingou de 2013 até 2016, não é isso? Depuseram a presidenta e dizimaram o PT, e o PSDB renasceu das cinzas em 2016. Isso agora não funciona mais. Se acabou essa fase. Essa fase acabou, apesar do domínio de toda a imprensa, porque ficou óbvio para qualquer pessoa, não é isso? Que isso foi uma mentira e esse movimento inteiro para acabar com a corrupção só fez instalar uma corrupção ainda maior. Esse é o fato. Esse é o fato que faz com que o golpe não tenha nenhum candidato que possa ter sucesso nas urnas. E essa foi a primeira fase do golpe, que está se encerrando agora. Né? Então, o golpe está imaginando o quê? Quer dizer, como não pode concorrer politicamente, porque não consegue enganar mais ninguém, ou muita gente, não é isso? Ou gente suficiente, então ela tem que adentrar na violência física. Quando você não consegue convencer as pessoas, você tem que, enfim, você tem que armar o seu revólver. Não é isso? O Exército entrou nessa aventura, que é algo extremamente preocupante. Não é isso? E as contradições desse processo são muitas. Né? Ou seja, esse processo, quando você agride a soberania popular e você não tem mais nada para pôr no seu lugar, o que é que isso vai acontecendo? Vai, de certo modo, apodrecendo as estruturas do Estado, não é isso? Que tem na sua base, ou seja, na base do aparelho de Estado, que é o aparelho jurídico e policial, né? Ele está quer dizer, a mensagem que está se mandando em cima, no nível econômico e político, está se montando uma estrutura mafiosa que não tem nenhuma separação real com as estruturas mafiosas da vida cotidiana. Né? Quer dizer, esses caras estão... Quer dizer, não existe aí nenhuma... essas pessoas estão percebendo... Separação real com
justificação e legitimação. Né? Por outro lado, existe uma pobreza que está aumentando, como decorrência da rapina e do saque, que faz com que a luta pelo botim, pela distribuição do botim que resta, se torne ainda mais agressiva. Essas duas coisas agora estão se amalgamando. Né? A pobreza está aumentando a luta pelos parcos recursos, né, sociais e estatais, aí no caso, e o exemplo da Lava Jato e da Rede Globo, que não consegue mais legitimar o golpe, etc. A gente está numa esquina que é extremamente perigosa, portanto. Né? Quer dizer, é necessário, porque você já tinha aí 25%, um quarto da população brasileira que acredita que a violência é a saída. Agora você tem 3/4 ainda que acreditam, que podem acreditar que não. Então, eu acho que tem que ter uma frente antifascista, né? Porque a gente está flertando com o caos agora, a partir do assassinato bárbaro dessa moça, né? E o que acontecer aqui, quer dizer, se a gente está flertando com a violência, a gente está flertando com o caos da guerra civil, né, em algum futuro próximo, que é exatamente o que a intervenção americana em busca de petróleo e riquezas, quer dizer, fez no Iraque, no Oriente Médio como um todo e na Síria. Né? Quer dizer, então, eu acho que a gente está adentrando essa outra fase do golpe, que é muito mais perigosa e que merece ser compreendida, né? Entende? Porque ela não pode ser desperdiçada em lutas aí que são de minorias identitárias, etc., que isso é uma mensagem do capitalismo financeiro. Né? Ela tem que ser unificada, né? Tem que ser percebida na sua amplitude. Excelente. Com a primeira resposta, já fez um apanhado aqui sensacional, porque essa questão das minorias identitárias, ela tem sido motivo, inclusive, de duras críticas que nós temos recebido aqui no Duplo Expresso, porque estamos tentando dizer que não é tirar a importância dessas bandeiras, mas sim entendermos que existe uma coisa maior chamada democracia, que sem isso consolidado, sem essa soberania nacional, sem um Estado social, essas outras bandeiras nunca terão valor. Agora, Rômulo, é sua vez de perguntar, Rômulo. É verdade, Wellington. Só complementando o que você está dizendo, nós somos alvos de crítica também quando nós apontamos o uso, a instrumentalização que a direita faz dessas pautas identitárias, porque elas usam esses eventos, né, para sequestrar a pauta e aí virar uma discussão. Em vez de nós discutirmos a construção da nacionalidade, a soberania brasileira, o combate ao golpe, a gente vai discutir se pode ou não homem pelado no museu. Então, assim, muitas vezes a direita se utiliza disso para desviar o debate em temas que não estão favoráveis para uma agenda em que eles são majoritários na sociedade. Então, nesses temas de comportamento, a sociedade brasileira, com uma grande dose de hipocrisia, ainda é majoritariamente ou se apresenta como conservadora. Então, vamos pensar aí na questão do aborto, questão dos casamento igualitário, direito de adoção casais homoafetivos, a questão da radicalização das políticas de promoção da igualdade racial, como, por exemplo, cotas no serviço público. Então, eu queria perguntar ao professor Gessé de Souza sobre essa questão. É verdade, a gente pode dizer que a sociedade brasileira ainda é majoritariamente conservadora nos temas morais, entre aspas, comportamentais, e seria progressista, entre aspas, na questão do papel do Estado na economia e o papel da soberania brasileira? Há esse paradoxo brasileiro? Não, eu não vejo muito a questão assim. O que eu vejo a questão na questão de que, no campo da esquerda, né, o capitalismo financeiro internacionalmente, desde os anos 90, ele procurou o quê? Ele procurou separar a questão da igualdade, distribuição de riqueza e poder, da questão da diversidade, né? Desigualdade, diversidade. E aí, uma noção de diversidade a partir das lutas identitárias, que são extremamente justas, quer dizer, negros, enfim, o pessoal do LGBT, a luta das mulheres, etc., que, obviamente, ninguém é contra isso. O fato é, essas lutas todas, elas têm que ser unificadas à questão também de uma pauta de distribuição de riqueza e poder, né? Porque senão ela fica muito fácil para o capital financeiro, porque para o capital financeiro não importa quem ele explora, se é negro, branco, homem ou mulher.
não é isso? E isso, obviamente, é uma pauta você pegar apenas as lutas identitárias, enquanto tal, separando-as da luta pela distribuição de riqueza e distribuição de poder, o que você está fazendo é pegando uma demanda que é supostamente emancipatória e está cortando com ela os vínculos que têm a ver com redenção da pobreza, redução da exclusão, etc., que essas questões estão intimamente ligadas. Então, você corta um vínculo íntimo dessas questões todas da diversidade com a igualdade, ou seja, a demanda pela igualdade, não é isso? Você separa isso. Então, você consegue transformar, digamos assim, uma pauta que tem a ver apenas com a exploração de mercado, que ela adquire uma aparência de luta emancipatória. O perigo reside aí. Então, a gente tem quer dizer, e a morte absurda e brutal dessa jovem ativista fez com que, porque obviamente a mídia, especialmente a Rede Globo, ela está envolvida nesse tipo de pauta já há muito tempo, ela domina essa pauta, né, melhor do que ninguém, e ela então pode começar a nadar de braçada disso, ou seja, então a gente consegue, quer dizer, nesse caso, quer dizer, o que está correndo o risco aí é da fragmentação da percepção, não é isso? Desse caso específico, o assassinato brutal dessa jovem, não é isso? Da questão maior que vocês expuseram muito bem, de um golpe, que é um golpe neocolonialista, né? Um golpe quer dizer, que pretende fazer com que o capital financeiro concentre nos Estados Unidos, não é isso? Enfim, dando aí uma gorjeta para a nossa elite, né? E para o nosso aparelho judicial e policial, não é isso? Dominar a riqueza de todos. Essa é a questão principal, está por trás de tudo, e é retirar a nossa inteligência, não é isso? E retirar, quando você retira a inteligência das pessoas, você retira a capacidade de reação delas, a capacidade de manifestação delas, e é isso que está em jogo agora. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo. Estamos conversando com o sociólogo Gessé Souza, entrevista exclusiva aqui, eu e o Rômulo Maia, numa conversa sobre questões muito delicadas nesse momento vivido no Brasil, sobretudo os problemas sociais e soberania nacional, que começamos com o ministro constitucional da Defesa, Aldo Rebelo, e que, de certa forma, estamos dando sequência a este assunto aqui com o Gessé Souza, nesta importante conversa, esclarecedora conversa, para você que acompanha o nosso trabalho. Wellington, a gente também está conversando com o presidente constitucional do IPEA, porque ele foi afastado pelo golpe. Bem lembrado, Rômulo, bem lembrado, hein? Gessé Souza, eu gostaria de saber se essa cultura da elite brasileira, que inclusive o seu livro Elite do Atraso descreve tão bem, falando ainda sobre Casa Grande, etc., se esse sonho de ter escravo, ele está sendo realizado aí com o fim da CLT, qual a avaliação que você faz desse momento em que os trabalhadores brasileiros praticamente deixaram de ter direitos, né? Essa reforma que chamam de trabalhista, ela é uma reforma patronal, não é? Exatamente. Isso é também as armas do capital financeiro. É isso que a gente deve compreender. O capital financeiro, né, para se apropriar da riqueza enfim, das classes não rentistas do mundo todo, né, ela teve que montar toda uma concepção de mundo, né, com aparência de uma concepção democrática e crítica. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante que a gente não pode nunca esquecer, né? O dado com os Estados Unidos tem a ver com obviamente, isso foi montado. Quer dizer, tem um filme que mostra isso bastante bem, que é o filme do Oliver Stone, o filme Snowden, né? Onde ele mostra como a CIA, não é isso? Já, quer dizer, muito preocupada com o BRICS e com a inserção autônoma de países como China, Rússia, Brasil, etc., né? Atacou especialmente a questão do petróleo e das petroleiras, etc., né? Quer dizer, esse é um dado que dá o toque neocolonialista desse golpe tudo, né? E isso montado sobre duas questões
são culturais, digamos assim. Essa mentira da corrupção só do Estado, essa lorota de patrimonialismo, como se o assalto estivesse no Estado, como se a elite forte que parasitasse a sociedade como um todo fosse do Estado, isso foi uma ideia, né, montada pela imprensa e pela intelectualidade no Brasil, né, durante os últimos 100 anos, né, para tornar invisível o assalto que é feito pelo Estado, né? Ou seja, então é necessário que a gente entenda o quê? O fato simples de que toda elite que vai assaltar o bolso da sua população, ela tem que começar primeiro por colonizar a cabeça, ou seja, ideias que vão fazer com que elas possam enfiar a mão no nosso bolso sem que a gente perceba, ou que a gente, de modo mais ingênuo ainda, enfie a mão no bolso e entregue o dinheiro para ele, né? Quer dizer, eu acho que essa noção do capital financeiro ela tem que abranger essa dimensão cultural, né? Porque senão que é decorrência da dimensão política também, senão a gente não entende o nível e a abrangência desse ataque. Ok, Rômulo, agora a sua última pergunta ao Gessé Souza, tá bom? Professor Gessé Souza, o senhor sempre caracterizou a sua pesquisa e, né, as suas falas pelo combate, pela ideia de combate à desigualdade social, ou de remediar a flagrante desigualdade social que nós temos. E também, hoje, o senhor caracterizou aqui muito bem a participação transnacional na liderança do golpe que o Brasil sofreu. Tanto o senhor já mencionou a finança, como diretamente o aparelho de Estado dos Estados Unidos. O golpe, nessa dimensão internacional, ele visa, pelo menos essa ideia do duplo expresso, ele visa acelerar a tendência que nós já observávamos para torná-la definitiva de reprimarização da economia brasileira, de forma que o Brasil se destine a se inserir internacionalmente como um mero fornecedor de commodities, de preferência em estado bruto. É possível, já que o senhor se dedica ao estudo da desigualdade, é possível combater a desigualdade com uma economia reprimarizada, que perde toda a sua complexidade, que se torna mera exportador de minérios, de, grãos e petróleo, no caso, e outros materiais? Isso há como combater a desigualdade e integrar mais de 200 milhões de pessoas com uma economia simples, de mero exportador de commodities? Não, eu não acho que isso seja possível. E aí eu acho que eu devo também continuar um pouquinho para fechar a questão anterior, porque eu esqueci de dizer que esse tema do ataque cultural e político do capital financeiro, ele apela para esses eufemismos, né? Ou seja, flexibilização, reforma, quando é exatamente o contrário, né? Ou seja, então ele tem que ter um aparato aí simbólico, né? Que dê a entender que é exatamente o contrário do que está acontecendo. E eu esqueci de completar isso na questão anterior. Voltando à sua questão, é obviamente impossível você conseguir dar emprego para 200 milhões de pessoas com uma economia baseada em exportação de bens primários, com alta tecnologia ainda assim, ou seja, onde você emprega pouquíssima mão de obra. Não é isso? Isso, eventualmente, é razoável em economias como a da Austrália e do Canadá, que tem 10 a 15% da população que o Brasil tem, mas isso é impossível num país como o nosso, né? Mas essa é a forma como os Estados Unidos sempre compreenderam a América Latina, o Brasil e a América Latina, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer, por exemplo, que Getúlio Vargas só conseguiu montar uma base para a construção de indústria pesada no Brasil, né? Que foi a siderúrgica nacional, etc., mas em período de guerra, onde ele teve que efetivamente jogar, né, as últimas cartas, né, e conseguiu, enfim, ajuda americana para isso, né? Quer dizer, depois disso, obviamente, o que a gente tem, o que é uma tentativa de tornar a América Latina um mero quintal, como a África, também um quintal de exportação de produtos primários, não é isso? E de exploração do orçamento, sobre todas as outras formas, né? Quer dizer, não só dessa forma da troca desigual, né, de produtos, não é isso que Celso Furtado já havia criticado antes, mas sobre a forma financeira
também, né? Uma dívida pública que não é auditada, que tem muita fraude aí dentro. Quem estuda sabe disso. A real corrupção é a dívida pública. Vocês já devem ter entrevistado a Maria Lúcia Fatorelli, se já não entrevistaram, devem entrevistá-la em breve. Ela tem enfim, muitas informações importantes acerca disso. Então, é uma forma em onde a América Latina, a África e grandes extensões da Ásia são percebidas pelos Estados Unidos como uma forma de apropriação do excedente, agora do modo mais violento possível, né? É um neocolonialismo que a gente está vivendo agora nessa fase do capitalismo com a predominância enfim, do capital financeiro, né? É isso. Para encerrar a nossa conversa aqui, a nossa importante entrevista com o sociólogo Gessé Souza, primeiro eu gostaria de informar que a Maria Lúcia Fatorelli ela é mais dona do Duplo Expresso do que eu e o Rômulo, a Camila e toda a equipe. Tá? Então, ela vem regularmente aqui ao nosso programa e nós estamos, inclusive, encampando agora uma campanha, ficou meio redundante, mas tudo bem, de pressão nos deputados, né? Wellington, inclusive foi a nossa convidada do domingo passado. Isso, exatamente, Romulo. Muito obrigado pela lembrança. Então, hoje, Gessé Souza, para a gente encerrar a conversa com você aqui, eu gostaria de saber, o povo brasileiro, segundo as pesquisas de opinião pública, tem o Lula como a memória recente. E há uma jogada aí muito pesada para que o Lula saia da corrida eleitoral às presidenciais deste ano. Qual a avaliação que você faz disso? Faz parte desse processo da regra da Casa Grande, da guerra híbrida que estamos submetidos aqui no Brasil? Qual a sua visão? Bem, como essa enfim, é a nossa última questão, vamos tentar montar um quadro que eu acho que é importante aqui da gente perceber, que é o fato, eu acho que a gente não pode dar as coisas que estão acontecendo agora como uma cartada final, porque a política ela é difícil de a gente prever exatamente porque ela tem uma luta no caminho, né? Quer dizer, a política tem sempre uma luta. Ou seja, tudo que está acontecendo agora está em luta ainda. Quer dizer, a gente não tem ainda um Estado fascista, quer dizer, claro que existem forças que querem torná-lo assim, e a Lava Jato é a maior delas, não é isso? Mas mas nós estamos ainda em luta, não é isso? E é a mesma coisa com a tentativa de impedir Lula. Eu acho, né, quer dizer, eu espero que isso seja possível ainda, que a gente ainda encontre em diversas áreas, mesmo as áreas que estavam antes comprometidas com o golpe, né, uma percepção de que as coisas estão entrando agora num nível muito mais complicado, né, num nível onde a violência tende a se institucionalizar, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente deve conclamar todos os espíritos, né? A gente deve não acirrar as diferenças agora, mas a gente deve tentar deixar o mais claro possível as nossas afinidades. Todas as pessoas que têm alguma noção de nacionalidade, brasilidade, que têm apego aos valores de uma vida pacífica e democrata entre todos nós. E eu tenho certeza que existe gente que pensa assim no PSDB, em todos os outros partidos. Eu acho que é necessário montar uma frente antifascista, né? Uma frente que não se reduza à esquerda, né? e que implique todas as associações, como o OAB, etc., de classe, etc., que tenham interesse em um Brasil de paz, né, e que sem terrorismo e que sem violência institucionalizada. Eu acho que essa deve ser a nossa mensagem agora, né? Porque eu acho que isso tem a ver com a recuperação da soberania popular, né? Isso é um tema muito pouco compreendido, que a gente imagina como a soberania popular ela pode ser, durante algum tempo, sequestrada, exatamente isso que o conluio entre Rede Globo e Lava Jato fizeram, sequestra a soberania, não é isso? Prometendo que você vai representá-la melhor, né? Na medida em que você vai limpar o Estado e a sociedade de maus elementos. Né? Isso deu errado, não é isso? Que todo mundo sabe, né? Quer dizer, mesmo os mais, né? Mesmo, quer dizer, exceto uma pequena parte que optou pela
violência por mil razões que não são só cognitivas, mas tem a ver com afeto, medos, etc., ansiedades, né? Que é a parte fascista que toda a sociedade tem. Né? Exceto essa parte, eu acho que a outra parte não fascista, né? E ela implica todas as colorações partidárias, acho eu, né? Inteligente de todas as classes, né? Deve se formar uma frente contra essa violência institucionalizada. Eu acho que a gente tem aí um sinal amarelo com a brutal execução dessa jovem, né? Que deve reunir todos os brasileiros de boa vontade. Né? Então, acho que a gente deve passar por como o golpe, eu acho que ele está passando por uma segunda fase, uma fase onde se tende a ter, né, uma violência muito maior. Eu acho que a gente também tem que entrar no pessoal que está fazendo uma frente anti-golpe, né, em uma nova fase. Também, essa nova fase tem que entrar num compromisso maior do que o abrangido pelas esquerdas, que tem que sair do seu canto, né? Tem que se comunicar com os setores do centro, com todos os setores democráticos. O que está em jogo agora é uma coisa muito mais importante, né? E o fato da candidatura de Lula representa o quê? Representa uma expressão dessa soberania popular que foi sequestrada e que ela deve voltar ao povo, né? Ou seja, eu acho que isso tem que haver uma conscientização, né, quer dizer, de pessoas também do aparelho jurídico, etc. Eu tenho confiança nisso. Não é possível que a gente, né, tenha entrado num beco sem saída a esse ponto, clamar para a consciência dessas pessoas, né, porque uma saída envolve a recuperação da soberania popular, e a soberania popular, sem alguém como Lula, significa que as classes populares entre nós ficará sem representação, né? Isso é um golpe contra a democracia e um golpe para a violência, né? Que a gente está vendo crescer a olhos vistos. Muito obrigado, sociólogo Gessé Souza, por participar aqui do Duplo Expresso Especial de domingo. Eu quero deixar desde já um convite para que volte em outras oportunidades, porque uma das coisas que você falou agora, na sua última resposta, é que nós devemos transcender essa questão da esquerda e pensar numa frente de combate ao fascismo e que amplie o debate. Temos procurado trazer aqui convidados de diferentes correntes políticas e ouvir o que ele tem a falar. Eu acho que o debate ele só vai ser enriquecido, e a politização necessária da sociedade só se dará a partir do contato com diferentes opiniões. Não podemos ficar presos a bolhas. Então, sofremos algum preconceito por isso, mas eu espero que pessoas com a sua inteligência possam entender a importância dessa nossa proposta, de não servir apenas como assessor de imprensa de partidos ou candidatos de uma linha com a qual nos identificamos muito mais, que é a linha à esquerda. Mas a necessidade de defendermos a democracia no sentido real. A democracia significa sua representação plena. Né? Exato. Então, eu gostaria, desde já, de deixar esse convite para o seu regresso em outras oportunidades, e muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje, elevando o nível do nosso programa. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês realizam, e foi um prazer conversar com vocês hoje. Um abraço grande.